Olá, pessoal! Bom ter vocês aqui de novo. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Estamos aqui de novo para falar do terceiro pilar que a gente precisa para poder construir uma boa autoestima. Eu já falei de dois: o primeiro, viver conscientemente, o segundo, prática da autoaceitação, e agora a autorresponsabilidade. Se a gente for entrar naquele mérito de, mas eu só vou fazer isso se eu tiver autoestima, se eu tiver autoestima baixa, como que eu vou ser autorresponsável? A gente nunca sai do lugar. Então, por isso que a gente precisa começar de algum lugar. Então, viver conscientemente é o primeiro passo, ou seja, aceitar, ter consciência daquilo que eu faço, trazer cada vez mais as coisas para minha consciência. Depois, aceitar quem eu sou, os meus defeitos, as minhas sombras. Então, a autorresponsabilidade. Não quer dizer que aquilo vem primeiro do que isso. Na verdade, a gente está aqui falando didaticamente, mas isso tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou praticando a autoaceitação, eu também estou sendo autorresponsável por tudo pela minha vida e sendo consciente. Todos os outros pilares que a gente vai falar estão acontecendo todos ao mesmo tempo para que a gente possa construir uma boa autoestima, ok? Bom, então, quem é o responsável pela sua vida, né? Aí tem a pergunta, né? Você é adulto ou você é criança? Se você está assistindo esse vídeo e tem mais de 18 anos, então sinto lhe informar que você é responsável pela sua vida, né? Mas a gente, inconscientemente, nós ficamos muito à mercê do outro. A gente quer que o outro atenda às nossas expectativas, que a vida nos ofereça as melhores oportunidades, e muitas vezes a gente delega mesmo para as outras pessoas a direção, a condução da nossa vida. E isso é um hábito muitas vezes arraigado, é algo que é aprendido, né? Então, se nós também fomos, quando criança, muito cerceados até, a gente, foi nos dado pouca autonomia, no sentido de permitir que a gente assumisse responsabilidades de acordo com cada idade, não além, né? Porque às vezes a gente tem a ilusão de que, vou deixar a criança solta, ela faz o que ela quiser, ela é responsável pela vida dela. Só que não, né? Na verdade, quanto mais a gente tem, a criança se sente apoiada emocionalmente pelos pais, a tendência é que melhor ela vai ter mais autoestima ela vai ter e mais autorresponsável ela vai se tornar, porque ela vai se sentir amparada. Porque no fundo o que acontece é exatamente isso. Se a gente acredita que a gente depende do outro para que a gente consiga as coisas na nossa vida, é muito uma atitude ainda infantil, no sentido de que, não, vou ficar aqui, que meu pai vai suprir o que eu preciso, ou a minha mãe vai suprir o que eu preciso, e muitas vezes no sentido de que eu não dou conta, porque isso nos foi transmitido, mas nós aceitamos esse rótulo. Então a gente sempre tem que ter um cuidado quando a gente fala disso, para não parecer que tudo que nos acontece é causa externa, né? E eu não tenho responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente se tornar, inclusive, adulto, é assumir a responsabilidade e o controle da nossa vida. Tá tudo ruim? Tem conflito? Tem briga? Tem desavença? Tem falta de dinheiro? Tem falta de amor? Tem falta... A responsabilidade é sua, né? Nós temos essa tendência, como eu já falei, de se deu errado, a culpa é do outro. Se deu certo, então foi mérito meu, né? E aí isso é uma atitude bem infantil até, e que todos nós fazemos em algum momento. E é aquele momento que a gente precisa olhar para a nossa vida, pegar o controle, né? No sentido de, opa, me dá aqui esse conto que agora eu vou controlar. Então, se minha vida
tá de um jeito que eu não gosto, que eu não quero, que eu tô infeliz, então o que que eu preciso fazer para mudar isso agora, né? Ah, não, mas para eu mudar, o meu pai tem que mudar, a minha mãe tem que mudar, o meu filho tem que mudar, o governo tem que mudar. Não vai acontecer, não é? E aí, enquanto isso, a gente fica infeliz, sofre, porque a nossa felicidade está sempre baseada no outro, no que o outro precisa fazer, no que precisa acontecer, se eu ganhar na Mega Sena, se eu, né, trocar de emprego. E as coisas vão acontecendo e mesmo assim a gente não tem aquela sensação de que a gente está realizado, porque é como se fosse mesmo o outro é que está conduzindo a nossa vida. Né? Então, se eu tenho uma desavença lá com o meu companheiro ou minha companheira, e aí ele passa um período que ele está ótimo comigo, então eu fico ótima. Né? E aí, se o outro fica mal, eu também fico mal. Então, você está delegando para o outro a responsabilidade que é sua. Né? Tem uma frase assim, que eu gosto muito do Nathaniel, que ele fala que a gente acha às vezes que eu preciso pensar, né? Na verdade, a pessoa pensa assim: eu tenho que praticar autorresponsabilidade, então eu tenho que pensar por mim mesma. Né? Então eu tenho que ter as minhas próprias ideias, minhas próprias convicções. Só que muitas vezes, né, ele até brinca assim que esse pensar, na verdade, é uma reciclagem das opiniões alheias. Né? Então, eu tô achando que eu tô tomando as minhas próprias decisões e pensando, né, a partir da minha construção, só que eu adotei, na verdade, um monte de construção que já tinha sido feita para mim, ou que as pessoas já tinham me dito, que minha família, os padrões que a minha família me transmite, e eu adoto aquilo e continuo praticando sem fazer uma reconstrução, sem me apropriar daquela ideia e perguntar para mim mesma se, não, mas isso serve para mim ou não? É assim que eu quero, né? Então, toda a minha família sempre trabalhou, sei lá, no serviço público. Então eu tenho que ser funcionário público. Não, por que tem que ser? Porque quando você pensa assim, você está delegando a sua, né, a sua vida em prol de uma linhagem. Quer dizer que você tem que sair fora? Não. Você tem que simplesmente se perguntar se é isso o que você realmente quer. E não seguir porque é o caminho mais fácil, dá menos trabalho, é o que te vai fazer feliz. Né? É aquela hora que a gente tem que parar e escutar aquela vozinha mesmo interna para entender, opa, esse caminho não é para mim. Eu não me vejo trabalhando nisso. Então não é porque todo mundo da minha casa trabalha com isso, ou todo mundo já trabalhou, que eu vou por aqui. E é esse questionamento que a gente precisa se fazer constantemente, né? Essa é uma tarefa, gente, eu acho que esse é um dos pilares que é mais desafiante. Porque quando a gente fala que você é o responsável pela sua vida, nós logo começamos a pensar, mas aquela pessoa que fez aquilo contra mim, o que eu tenho a ver com isso? Aquele sujeito que fez aquilo. E aí a gente começa a achar que o mundo está contra nós, que na verdade então eu não sou responsável por isso, já é o mundo que está contra mim, olha como que tudo dá errado para mim. E então por isso que é tão difícil. Mas este é o exercício. É o exercício de olhar para as pessoas e, primeiro, lembrar que que as outras pessoas, elas são apenas pessoas, seres humanos, como, né, eu, você, todos nós, e que ninguém é servo de ninguém, né? Então, não tem ninguém que tem que atender às minhas necessidades. Como eu já falei, se eu sou maior de 18 anos, eu não tenho mais que esperar que meu pai e minha mãe me deem aquilo que eles não me deram antes. Isso gerou um vazio, gerou uma questão? Provavelmente. Só que essa é a vantagem de crescer,
Então, à medida que eu cresço, que eu desenvolvo e que eu percebo que, opa, e é legal reconhecer isso, acho que houve uma falta lá atrás, né? Eu sinto que a minha mãe não estava disponível afetivamente para mim, o meu pai não estava lá quando eu precisava. E isso acontece porque talvez eles também não tiveram isso, e aí a forma que eles vão ser pais, exercer a paternidade é do jeito que eles aprenderam. Então não é culpar e ficar lá se lamentando porque a minha infância é isso, porque os meus pais é aquilo, mas sim olhar para isso, agora eu sou adulto, então como que eu vou me tratar? Como que eu vou olhar para aquela história, para aquela criança que eu fui, para aquele adolescente que eu fui, e como que eu posso agir hoje, sendo adulto, com os recursos que eu tenho, com aquilo que eu sou, né? Então, por mais que talvez você dependa financeiramente de alguém, não é esse o ponto. É o quanto que você se sente responsável mesmo por aquilo que te acontece. Então, de repente, sim, você talvez não seja totalmente independente financeiramente, mas o quanto que você está sendo responsável pela sua vida no sentido de buscar, sim, uma independência. Ou não, não, tô aqui, tá beleza, meu pai tá me dando o que eu preciso, minha mãe. E a gente vê muito isso, muitos adultos ainda com dificuldade de viverem as próprias vidas, né? É claro que há sempre uma contrapartida, tem os pais que também, né, seguram de um lado, mas a gente precisa assumir a responsabilidade, assim, não, agora sou eu dou conta. E isso não quer dizer que eu também preciso negar a ajuda de todo mundo, então agora eu vou me virar sozinho, não quero contar com ninguém, porque senão você vai para o outro extremo. E os extremos nunca são o ideal, né? A gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Então, eu tenho que sim ter uma autonomia, tenho que buscar a minha independência, mas saber que talvez eu vá precisar do outro, talvez, né? Isso não é não assumir a responsabilidade. É bem nesse sentido de quem conhece o Ho'oponopono sabe que o principal princípio do Ho'oponopono é assumir 100% da responsabilidade sobre tudo o que acontece na sua vida. E aí, quando, às vezes, no consultório, eu vou falar isso para alguém, eu falo, olha, tem Ho'oponopono, é uma ferramenta, mas tem isso, tudo bem? Sim, sempre sou, eu sou responsável pela minha vida. Tá, mas é 100%, não é 99,9999, é 100%. E aí a pessoa, não, mas espera aí. Mas então se acontecer um acidente, e aí a gente tem que ser coerente, não é? É claro que se acidentes, alguém vem e faz algo contra você, qual que é a ideia do Ho'oponopono? Então eu sou responsável pelo acidente que eu vivi, ou pela pessoa que veio e me roubou, me assaltou? Só que não por isso ter acontecido. A sua responsabilidade, e eu acho que é bem esse sentido que a gente pode dar, apesar de que não é o sentido muito que o Nathaniel dá, né, para a autorresponsabilidade, mas é o que eu acredito que é o mais completo. Eu sou responsável pela forma como eu lido com isso. Você já viu, às vezes, numa crise grande, tem pessoas que estão ajudando as outras, muitas vezes, né? Tem aquelas que estão desesperadas, tem pessoas de todo tipo, numa crise muito grande, uma confusão muito grande. E isso ali é que você mede o grau de responsabilidade. É uma metáfora, talvez, né? Como que eu estou lidando com essa situação? Então, se o outro vem e me agride, eu posso esbravejar, xingar, ficar um mês me lamentando ou me sentindo péssima, ou me perguntar, por que será que eu preciso viver isso? Por que será que eu preciso atrair essa pessoa para mim? Por que eu me permito que as pessoas venham e me tratem desse jeito? E isso é autorresponsabilidade, que tem tudo a ver com viver conscientemente, não é? Porque se algo acontece comigo, eu penso, o outro fez isso, olha só que absurdo aquilo. Aí eu não estou praticando a autorresponsabilidade. Mas se eu fico
me fazendo perguntas de como que eu, de alguma forma, atrair essa situação para minha vida. O que será que eu fiz, que eu pensei, que eu agi? A gente sabendo, né? E eu imagino que você está aqui no meu canal, você já me conhece, então sabe que a minha linha de pensamento é de que se você vibra algo, esse algo fica no seu campo e isso de alguma forma interfere. Também tem as profecias autorrealizantes. O que você acredita? Você acredita que o outro só vai te prejudicar? E aí você continua sendo prejudicado pelo outro? Então o que será que tem que mudar? É o outro que tem que parar de prejudicar ou você que tem que assumir algumas questões aí que talvez você está negando em você mesmo? A autoaceitação. Então percebe que todos os pilares eles vão começando a se conectar. Então não tem muita escapatória. Para você praticar, por exemplo, o Ho'oponopono, se você não assume a autorresponsabilidade sobre tudo, não vai funcionar. Porque você vai cair no primeiro erro, que é o que todo mundo cai, que é se culpar. Que quando você pensa, ah, sinto muito, me perdoe, mas peraí, eu não fiz nada de errado, por que eu tô pedindo perdão? Por que. Mas a culpa é do. Ou então, o outro extremo é, nossa, eu sou muito mal mesmo, sou muito má, como que eu fiz aquilo, tudo isso que eu fiz na minha vida, olha todo o estrago que eu já fiz na minha vida. E aí ficar se remoendo, se culpando pelos erros do passado. Tem pessoas que veem isso no Ho'oponopono, que sentem culpa quando fazem Ho'oponopono. Gente, pois se o Ho'oponopono é para limpar memórias, como que o Ho'oponopono vai gerar culpa? A culpa já tá aí, né? Ele só tá trazendo à tona. Eu já falei isso em outro vídeo, é algo que tá muita polêmica sempre. Mas enfim, a responsabilidade, ela é fundamental. E isso é coisa de pessoas que querem ser adultas, né? Porque enquanto eu fico numa posição infantil, de culpar o outro, independente do que seja, eu não me mexo, eu não me movo. Porque se é o outro que é o culpado pela minha infelicidade, que movimento que eu preciso fazer para mudar isso? Nada, eu tenho que ficar esperando que o outro mude, que as coisas aconteçam magicamente na minha vida. E geralmente não acontece. E eu nem quero que isso aconteça, na verdade, né? O nosso inconsciente, ele nos pega muito nesse jogo, né? Porque ou você vai se sentir, né, vítima da situação, e aí, ou você vai se sentir vítima, e aí você vai ficar nessa postura passiva de que é o outro, que é o culpado, ou você vai se sentir algoz, o culpado por tudo, aquele que prejudicou, aquele que... Então, os polos, como eu já falei, são sempre um problema, né? A gente tem que conseguir integrar esses polos. Ninguém é só vítima e ninguém é só algoz. É assumir, lembra da aceitação? Aceitar tudo que eu vivi, aceitar a consciência que eu tinha naquela época que eu cometi aquele erro, que eu fiz aquilo. E se eu puder me retratar, se eu fiz algo a alguém, por exemplo, e isso me remói de culpa, se eu posso me retratar, então que eu me retrate, né? Que eu vá até humildemente, até a pessoa e fale, olha, eu assumo a minha responsabilidade, eu errei nisso, 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 mas a gente tende logo a se armar, mas se eu fizer isso, porque o outro também é responsável, aí a gente fica nesse jogo de que, mas eu só assumo se o outro assumir. E isso continua sendo uma posição de passividade diante da nossa vida, né? Pois se eu quero ter bem-estar, se eu quero ter plenitude, eu não quero depender do outro para que eu tenha isso na minha vida, né? O outro também não tem que depender de mim. Não, a gente fica nesse jogo. É incrível como é que tem pessoas que a dificuldade de assumir a responsabilidade faz com que elas manipulem muitas vezes o outro para tomar decisão por elas. Então, às vezes acontece, eu já vi acontecer aqui no meu consultório, a pessoa não dá conta de divorciar, de separar do marido e fazer de tudo para que o marido se separe dela. Porque ela tem a decisão, mas ela não quer assumir a responsabilidade por isso. E aí o que ela faz? Faz de tudo que você imaginar, para que o marido tome atitude e ela saia como não, mas pelo menos não fui eu, né? Então essa é o isso tem autoestima? Claro que não. Pois se a situação está ruim para mim, se está me incomodando, e eu estou esperando que o outro haja, porque eu não tenho
né, acho que não tenho coragem, ou não quero ser a vilã, ou milhares de outras coisas, é claro, que podem estar envolvidas nisso, mas no fundo sempre tem ali uma dificuldade de assumir a responsabilidade e arcar com as consequências disso, né? Porque sim, se eu errei, e se eu fizer, se eu tomar uma atitude, pode ser que tenha consequências. É a mesma coisa que fazer escolha. Eu posso não escolher. A escolha vai ser feita, alguém vai escolher por mim, não é? Agora eu posso ir lá escolher e bancar essa escolha, independente se ela der certo ou der errado, mas ao menos eu fiz a escolha. E isso, gente, é uma construção de autoestima linda, 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 que vale a pena encarar todos esses desafios que eu sei que não é fácil, mas que vale a pena para a gente construir a nossa autoestima, né? Aí tem uma coisa interessante, assim, que ninguém vai vir interceder por você. Ninguém vai vir te salvar. Tem uma coisa, assim, que a gente vem de uma cultura até muito religiosa, não, um milagre vai acontecer, né? Algo externo vai vir me tirar disso. E não vai, né? Porque se a gente... A resolução está dentro de você. Mas você não acredita em milagres? Acredito que tudo são milagres, mas que quem age, em primeiro lugar, somos nós, para que esses milagres aconteçam, né? Então, se eu não fizer, nada vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas talvez você não sinta aquele gosto de que, eu sou responsável por isso. E isso nos faz sentir ainda pior, porque se algo acontece e não fui eu que agi, foi a vida que deu um jeitinho ali, você sempre vai ter aquele sentimento, não fui eu que fiz. Sempre você vai se cobrar isso, aí isso pode te assombrar ainda mais, né? Tá vendo? Foi você, porque você não é capaz. E aí essa sombra pode crescer lá, de novo, atrás de você. E aí é mais um fantasma para você lidar, né? Tem um exercíciozinho, bem rápido, que você pode fazer aí. Completa a frase. E aí você vai completar como? A frase vem, o que vier na sua mente, você já vai escrevendo. Escreve vários finais para essa frase. Se eu aceitar que eu sou responsável pela minha felicidade, e aí você completa. Só isso. E vai completando. Se eu aceitar que eu sou responsável pela minha felicidade, o que te vem à mente agora? Né? O que aconteceria se você fizer isso? Se você aceitar que você é único, exclusivamente responsável pela sua felicidade. O que você teria que fazer? Quais pessoas você não poderia culpar? Quais atitudes você teria que tomar? Não é? Então, essa é uma boa reflexão que eu vou deixar aí com vocês, tá? A gente vai ter que falar ainda de culpa, tem muita coisa pela frente, mas eu espero que vocês tenham gostado e vamos praticar. Praticar consciência, autoaceitação, faça os exercícios, porque o meu objetivo aqui é isso, é compartilhar um pouco da minha informação, da minha vivência, né? Não só como profissional, mas como pessoa também para vocês, porque eu quero que todo mundo cresça, que todo mundo se desenvolva, para a gente desenvolver o nosso potencial que está dentro de cada um de nós, tá bom? Então é isso, e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!